Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou tratar sobre um tema que infelizmente vem se tornando cada vez mais frequente no nosso meio, que é a artrose do joelho. E o que seria a artrose do joelho? Esse é um termo que a gente ouve bastante falar, né? Todo mundo conhece uma tia, uma avó ou uma pessoa, né? Um senhor que tenha um joelho com artrose. Mas a gente não consegue definir muito bem o que é, geralmente. Bom, a artrose, ela é um desgaste da articulação. De maneira bem simples, né? É isso que significa artrose. Ela é uma doença degenerativa que vai levando realmente a um envelhecimento, a um desgaste daquela articulação. E por que acontece a artrose do joelho? A artrose do joelho, ela é mais uma daquelas doenças chamadas de multifatoriais na ortopedia, que significa que, na verdade, vários fatores contribuem para o aparecimento daquela artrose. É difícil, na maioria dos casos, nós encontrarmos uma única causa, né? Sendo que fatores genéticos contribuem para a artrose, fatores mecânicos ao longo da vida, então a atividade que o paciente exerceu ao longo da vida, traumas que o paciente teve ao longo da vida nesse joelho, torções, quedas, fraturas. Então, tudo isso contribui para o aparecimento ou não de uma artrose em determinado caso. Isso quando estamos tratando de uma artrose primária, ou seja, daquela artrose mais frequente na população. Muitos casos de artrose são chamados de artrose secundária e acontecem secundariamente a uma outra doença. Creio que entre os fatores que causam artrose secundária, o mais comum sejam as doenças reumatológicas, como por exemplo a artrite reumatoide. E quem é que tem artrose? Bom, como eu já comentei, a artrose é uma alteração que vem com a idade geralmente. Ela acontece muito mais frequentemente nos pacientes de idade. Então é muito raro encontrarmos uma artrose num paciente jovem, sendo que a maioria dos casos acontece com um paciente acima de 50 a 60 anos de idade. Como de maneira geral a população está envelhecendo, a gente espera que cada vez mais encontremos pacientes que têm a artrose do joelho, infelizmente. Por esse motivo, é muito importante que nós foquemos não apenas no tratamento dessa lesão, dessa doença, né? Mas também na prevenção desse problema, para se evitar que esse número de pacientes aumente de maneira descontrolada no futuro. E quais seriam os fatores de risco para você ter uma artrose? O primeiro deles, que eu acho que é mais importante de todos, é o estilo de vida. E isso envolve a questão do controle de peso corporal ao longo da vida. É sabido que os pacientes que estão com sobrepeso ou estão de fato obesos, que permanecem assim ao longo de muito tempo durante a vida, acabam tendo um risco maior de ter um problema no joelho, como é o caso da artrose. Além disso, pacientes que têm um desvio nesse joelho. É muito comum nós encontrarmos pessoas que têm o joelho torto, entre aspas, um desvio para fora, que é o chamado desvio em varo, aquele joelho típico do cowboy, típico dos orientais. É muito comum que os orientais tenham o joelho em varo. E também o joelho em valgo, que é o contrário, é aquele joelho em X. As pernas formam como se fosse um X. E esse tipo de desvio é muito frequente em mulheres que têm o quadril mais largo, por exemplo. Então, esses desvios, eles também são, ao longo da vida, fatores de risco para você ter um desgaste. Por quê? Eles levam a uma concentração de descarga de peso em certas áreas do joelho, que com o tempo podem levar a um quadro de artrose, de desgaste. Além disso, pacientes com lesões ligamentares crônicas que nunca foram abordadas, o paciente que tem, por exemplo, uma lesão do LCA antiga, que já tem uma grande instabilidade, uma grande frouxidão do joelho, que torceu o joelho várias vezes, esse paciente vai acumulando ao longo da vida lesões de cartilagem, lesões de menisco, que vão
promovendo uma alteração mecânica nessa articulação, que culmina com o processo de desgaste, com o processo de artrose no final da vida. É discutível se a atividade que o paciente realiza ao longo da vida contribui ou não para o processo de desgaste, de artrose. Acredita-se que uma sobrecarga elevadíssima, acima de níveis saudáveis para a articulação ao longo da vida, possa sim levar a um processo de desgaste precoce. Mas isso é muito difícil de determinar, porque as diferentes pessoas elas têm diferentes tolerâncias à sobrecarga. E como que se apresenta um paciente com artrose? Nas fases iniciais do processo, o paciente tem uma queixa de dor chamada intermitente. É uma dor que vai e vem. Ele tem dor hoje, mas semana que vem ele já está sem dor novamente. Ele pode ter episódios de derrame articular, que nada mais é do que aquele acúmulo de líquido no joelho, né? Um inchaço grande dentro da articulação. Só que são quadros, como eu falei, intermitentes. Eles vão e voltam, vão e voltam. Com o passar do tempo, e essa artrose vai progredindo de maneira lenta com o passar do tempo, esses sintomas vão sendo cada vez mais frequentes e até o momento que eles tornam-se praticamente contínuos e o paciente tem dor articular, inclusive no repouso. Ele pode ter dor só de ficar sentado, deitado na cama, né? São os quadros mais avançados, mais graves de artrose. É importante também salientar sobre o desvio. Se o paciente tem um joelho varo, sempre teve um joelho alinhado em varo ao longo da vida, esse alinhamento em varo, que é o alinhamento do cowboy, ele tende a aumentar conforme o processo de artrose vai avançando. E esse avanço ele vai se tornando muitas vezes assimétrico. Um joelho fica mais torto que o outro, fica mais instável que o outro, né? Então esses são os principais sintomas da artrose. É uma dor que inicialmente é mais leve, que vai piorando e vai se tornando cada vez mais frequente, a ponto de impedir o paciente de realizar atividades que ele realizava facilmente antes. O diagnóstico da artrose, como nós fazemos o diagnóstico? Ele geralmente é feito com uma história, né, bem feita, entendendo como é a questão da queixa e a evolução dessa queixa para o paciente. E geralmente ele é confirmado com um exame de imagem simples, uma radiografia simples, bem feita do joelho. Geralmente com o paciente apoiando sobre aquele joelho, né, que chama radiografia com carga, ele mostra que já há uma alteração articular ali que se inicia geralmente pela diminuição do espaço articular. A artrose ela começa com uma diminuição daquela camada de cartilagem que reveste os ossos, que numa radiografia ela aparece como se fosse preto, né? Como se não houvesse nada entre os ossos. Na verdade, existe a cartilagem ali que não está aparecendo na radiografia. Mas como aquela cartilagem vai diminuindo com o processo de artrose, a primeira coisa que nós vemos é um pinçamento articular, que nós chamamos. É uma diminuição da articulação, né? Nesses quadros mais iniciais, uma ressonância magnética é bem interessante, porque ela vai mostrar de maneira mais fidedigna esse processo de desgaste articular. Já nos casos mais avançados, a radiografia é mais que suficiente para nós avaliarmos que há ou não uma artrose e o grau dessa artrose, porque é baseado no grau da artrose que nós vamos conseguir propor um tratamento para aquele paciente em questão. Muito bem, e como é que nós tratamos a artrose? Essa é uma pergunta difícil de responder aqui num vídeo, porque, para variar, qualquer problema ortopédico, qualquer problema médico que o paciente apresentar, ele precisa ser bem avaliado, né, antes de propor um tratamento. Nós não tratamos o paciente baseado em exames, em alterações de raio-x ou mesmo em queixas isoladas. É necessário toda uma avaliação global do paciente em si, dos seus exames, do seu exame físico, que é o médico botar a mão no paciente, né,
e avaliar os exames de imagem junto. Dito isso, de modo geral, o tratamento da artrose envolve 3 pilares principais. O primeiro seria o tratamento com mudança de estilo de vida e de fortalecimento muscular e articular. O segundo pilar é o tratamento medicamentoso, geralmente feito por via oral ou com infiltrações. E por fim, o tratamento cirúrgico. Eu vou falar de cada um deles separadamente, mas em muitos casos, na maioria dos casos, na verdade, nós propomos um tratamento combinado desses. Um paciente que começou com um quadro de artrose mais recente, ele vai ser candidato a um tratamento conservador inicialmente. Nós não vamos propor uma cirurgia para ele de modo geral, né? Então, esse tratamento conservador, ele vai envolver, primeiramente, uma mudança do estilo de vida, que envolve perda de peso sempre que possível, porque a sobrecarga que a articulação tolera com um sobrepeso é muito grande, e de modo que uma pequena perda ponderal, perda de 2, 3, 4, 5 quilos de peso, vai ajudar muito no controle da dor da artrose, ok? E essa mudança de hábito, de estilo de vida, envolve uma atividade física. Por quê? Porque com a evolução da artrose, o paciente vai perdendo 2 coisas, que são a mobilidade articular, ou seja, o quanto que ele consegue dobrar e esticar aquele joelho, e a força muscular. Tanto a mobilidade quanto a força geram uma perda de autonomia para o paciente e geram dor. Por quê? Porque se você não tem uma articulação que se mexe bem e que tenha boa musculatura para absorver os impactos, todo aquele impacto vai se concentrar na articulação já semi-rígida, que vai levar a quadro de dor e de inflamação, né, de derrame, como eu comentei. Então é crucial que o paciente entenda isso, né, que é necessário uma perda de peso geralmente, às vezes pouco peso já vai ajudar bastante, depende muito de cada caso, né, e um fortalecimento e ganho de mobilidade através de atividade física. E essa atividade física geralmente é uma atividade física sem impacto, porque a articulação com artrose ela tolera menos impacto. Então a gente propõe muito bicicleta ergométrica, atividades na água como hidroginástica, atividades com baixo impacto como uma musculação bem orientada, um pilates e etc. Junto com isso, é interessante o tratamento medicamentoso via oral, que na realidade se resume a medicações analgésicas, de preferência que não tenha atividade anti-inflamatória por longos períodos, né? Por exemplo, a dipirona ou paracetamol são medicações analgésicas que não têm um efeito anti-inflamatório importante. Esse efeito anti-inflamatório pode ser muito lesivo a longo prazo, principalmente para o paciente mais idoso, né? E junto com essa medicação analgésica, é interessante que o paciente tome medicações que possam alterar a evolução da artrose, diminuir essa progressão. Sem dúvida, os mais comuns hoje em dia são a condroitina e glicosamina, que são 2 proteínas que participam do metabolismo da articulação e que podem proteger essa articulação de um desgaste mais rápido. O colágeno tipo 2 também é muito interessante e que pode estar associado ou não a um ácido hialurônico tomado por via oral, ok? Existem N medicações para artrose, eu não quero entrar nesse detalhe aqui, nessa questão aqui agora, porque senão eu vou ter que dar uma aula só sobre isso. Mas de maneira geral, essas são as medicações atualmente mais utilizadas. Existem muitos fitoterápicos utilizados também para controle de dor, e é importante a gente ficar sabendo disso. As opções no mercado para tratamento de artrose, elas crescem cada dia mais. Aliado à mudança de estilo de vida e à medicação oral, as infiltrações são muito interessantes na artrose também. E elas são feitas geralmente com ácido hialurônico, que pode estar associado ou não ao corticoide intraarticular. O corticoide é uma medicação com ação anti-inflamatória local,
que pode diminuir bastante aquela queixa de dor e de derrame, de inchaço de repetição na articulação. Porém, é uma medicação que deve ser usada com muito cuidado. Nós não podemos exagerar e fazer muitas infiltrações frequentes, porque existem algumas evidências que sugerem que o corticoide pode causar até uma piora dessa artrose mais rápido do que o normal, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Já o ácido hialurônico é muito interessante, porque ele não tem esse efeito anti-inflamatório, ele é uma molécula que nós temos naturalmente na articulação e que nós infiltramos para tentar recuperar aquela viscosidade do líquido sinovial, que é o líquido normal do joelho, de qualquer articulação sinovial do corpo, né? Esse ácido hialurônico vai tornar aquele líquido articular mais viscoso e vai melhorar a lubrificação mesmo da articulação, permitindo que o paciente sinta menos dor, sinta menos rigidez e melhore os sintomas. De modo geral, esse é o tratamento inicial de um paciente com artrose, o tratamento que nós começamos sempre, né? Independente até da idade e do grau de artrose. Embora nós saibamos que nas artroses mais avançadas, esse tratamento conservador ele torna-se muito limitado, tá? E aí eu quero entrar no tema da cirurgia. Existem dois tipos de cirurgia para artrose. O primeiro tipo é aquele tipo de cirurgia que preserva a articulação, que vai tentar manter a articulação ainda do próprio paciente sem algum tipo de substituição, de agressão maior. E o segundo tipo é o tipo que nós não preservamos a articulação, que nós substituímos a articulação, as chamadas artroplastias ou próteses. Como cirurgias que preservam a articulação, a gente pode falar de uma artroscopia, que pode ser feita para realizar o chamado toalete articular. Nós lavamos o joelho, tiramos aqueles fragmentos de cartilagem já que estão degenerados, tiramos os fragmentos de menisco que podem estar rompidos, lavamos aquele líquido sinovial que está cheio de toxina inflamatória, tá? Isso como um método paliativo para se tratar aquele quadro de dor mais aguda que pode ter na artrose. Isso não vai curar o paciente de maneira nenhuma, é só realmente tratar a dor naquele momento. Como cirurgia preservativa, tem também as osteotomias, que são cirurgias nas quais a gente faz fraturas mesmo no osso, criamos cortes ósseos para poder realinhar os ossos. E essas osteotomias estão indicadas em pacientes que têm aquilo que eu já comentei, joelhos varos ou valgos, né? Joelhos desviados, e que por estarem desviados, eles têm uma porção da articulação desgastada, porém o resto da articulação permanece ainda com uma boa cartilagem, uma boa saúde. Então nós criamos uma fratura para realinhar os ossos e redistribuir o peso da articulação para um local onde a cartilagem esteja mais saudável e tolere mais a sobrecarga novamente. Isso melhora tanto a questão estética, né, do alinhamento do membro, quanto a questão mecânica. E pode preservar aquela articulação ainda sem ter que substituí-la por bons anos. E, por fim, quando não há muito mais o que fazer, o que resta para a gente tratar a artrose, para curar a artrose, é fazer uma cirurgia de substituição articular, que é a chamada artroplastia. Nós literalmente cortamos aquela superfície articular que está gasta e substituímos por componentes metálicos e de polímeros, né? Essa artroplastia ela pode ser unicompartimental, que nós chamamos, ou seja, substituindo apenas uma porção daquele joelho, né? Apenas um compartimento. O joelho, só um parênteses, é dividido em 3 compartimentos, sendo o compartimento de dentro o compartimento medial, o de fora o compartimento lateral e o da frente é o compartimento anterior. É frequente que o paciente tenha uma artrose em apenas um compartimento. Por exemplo, o joelho varo
ele pode ter uma artrose que vai se iniciar no compartimento medial, compartimento de dentro, porque é ali onde se concentra a maior parte da carga e do desgaste. E esse paciente pode ser candidato a uma prótese unicompartimental. Nós operamos apenas aquele compartimento, tiramos uma parte do fêmur e a parte da tíbia apenas da parte medial do joelho. Do contrário, no caso do paciente ter uma artrose já que envolva dois ou mais compartimentos, né, geralmente os 3 compartimentos, esse paciente ele é candidato a fazer uma artroplastia total do joelho, na qual nós substituímos toda a superfície articular. Eu não quero entrar muito em detalhes sobre prótese nesse vídeo, porque prótese é uma cirurgia complexa, é um mundo à parte, e no futuro eu vou acabar gravando mais um vídeo para falar sobre esse tema especificamente. Então, pessoal, reforçando, tá? Nem todo mundo que chega no consultório vai ter que operar, nem todo mundo vai ter que perder peso, nem todo mundo vai ter que fazer exercício. Tem gente que já faz exercício e tem artrose, tem dor. Então, novamente, o tratamento da artrose, ele é um tratamento individualizado. Não há uma receita de bolo, né? Paciente com artrose grau X faz Y. Não, a medicina não funciona assim. Quando a gente tenta fazer isso, geralmente não dá certo, porque cada caso é um caso. Então, é muito importante que, se você tem dor no seu joelho, tem um quadro de artrose já diagnosticado ou não, que você procure um especialista para ele propor um tratamento individualizado, baseado nas suas necessidades, nas suas limitações, nos seus desejos, né? A gente costuma dizer que quem indica uma cirurgia de prótese, por exemplo, não é o médico. A prótese primária, né, que é a primeira cirurgia de prótese que um paciente pode fazer na vida, quem indica é o paciente. Por quê? Porque tem paciente com uma artrose com um grau bem baixo, uma artrose ainda inicial, mas que sente muito incômodo, muita dor. E esse paciente já tentou emagrecer, tentou fazer exercício, não melhora, e ele quer operar. Nós podemos operar esse paciente. Por outro lado, tem paciente com uma artrose de grau avançadíssimo já, com um desgaste gigantesco, com um desvio grande. Esse paciente não quer operar, ele falou que não vai operar, ele tem medo, ele teve um amigo que operou e não se deu bem, enfim, ele não vai operar. A gente vai ter que dar um jeito de tratar ele sem cirurgia, né? Então, o tratamento da artrose, ele é muito individualizado. Isso é muito importante de ficar na cabeça de quem for no médico. E por fim, como que nós prevenimos a artrose? É importante, né? Porque pensando que a população está envelhecendo, que a tendência é que o número de pacientes com artrose cresça bastante no futuro, é importante que nós tentemos, né, prevenir e diminuir a ocorrência desses casos. A maneira de se prevenir a artrose, com certeza, envolve um hábito de vida saudável, que envolve o controle do peso, atividade física frequente, atividade física dentro dos limites, né, daquela articulação, que respeite o limite, que evite lesões secundárias como lesões de menisco, lesões de cartilagem, lesões de ligamento, né? No momento, a gente não consegue dizer que existe algum suplemento alimentar que você vai tomar e você não vai ter artrose. Isso, infelizmente, não existe uma evidência tão forte nesse sentido. Mas já existem evidências de alguns suplementos que podem sim diminuir a incidência de artrose no futuro, que pode contribuir com a saúde articular e com isso tentar diminuir essa ocorrência de artrose no futuro. É muito importante conversar com o seu médico sobre isso, sobre o uso de suplementos alimentares para a saúde articular, não só da articulação, mas de várias partes do corpo, né? Saúde do sistema nervoso central, saúde do coração e etc. Bom, pessoal, para não me arrastar muito, eu acho que, resumindo bem o tema, era isso que eu tinha para dizer hoje, nesse vídeo. Quem quiser tirar alguma dúvida comigo, entre em contato aí pelo número que está disponível no site ou pelos comentários aqui do YouTube, tá bom? É um prazer poder ajudar e poder orientar vocês. Um abraço!
Até mais.